Ô Zé, queria ouvir de você, agora mudando de assunto, o teu parecer acerca do episódio que aconteceu ontem em frente ao Palácio da Alvorada, né? Se isso pode mudar alguma coisa em relação às entrevistas que o presidente Bolsonaro costuma dar ali no local, no chamado quebra-queixo ali com os jornalistas. Para quem não sabe, olha, o que aconteceu foi o seguinte: na manhã de ontem, jornalistas foram surpreendidos pela aparição do humorista carioca, caracterizado de Jair Bolsonaro, com um cacho de bananas a tiracolo. Depois ele ofereceu essas bananas à imprensa. O carioca desceu de um carro oficial e se pôs à disposição para responder às perguntas como se fosse o próprio presidente da República. Dali a pouco o Bolsonaro chegou, né? E os dois ficaram ali fazendo graça, sem que fossem respondidas a sério as perguntas, por exemplo, sobre o crescimento do PIB de um modesto 1,1%. Vamos lá, a performance foi filmada por uma equipe da TV Record, emissora que recebe o humorista, o Carioca, para um quadro dentro do programa Domingo Espetacular, nova emissora, portanto, do Carioca, e pela uma equipe também do Bolsonaro, que fazia uma transmissão ao vivo para as redes sociais. Zé Maria, vamos lá, tem dois assuntos aí que acho que chamam a atenção com relação a esse episódio. Primeiro é que a maneira como o presidente lida, né, com a imprensa que está fazendo o seu papel, com os profissionais que estão ali em busca da informação para levar para a população. E outra é como isso pode soar aos olhos de um investidor que vê uma cena dessa acontecendo ali na porta do Palácio da Alvorada e pode decidir não investir dinheiros aqui no Brasil. Isso pode afetar de alguma maneira o investimento estrangeiro no país? Qual é a tua opinião? O que você achou disso aí que a gente viu ontem acontecendo ali na porta do Alvorada? A avaliação é que sim, né? Que tira esta seriedade do cargo. Antes eu queria dizer que o Marvel, o Carioca, é um grande cara, um grande humorista, mas é um humorista. E imitou tão bem o presidente que conseguiu irritar muitos jornalistas e agredir alguns, ou seja, tudo normal, dar banana para jornalistas e tal. E quem está vendo essas imagens aí não são todos jornalistas, virou um ponto turístico aqui em Brasília, a chegada e a saída do presidente do Palácio da Alvorada, cercados com grades e seguranças e tal. Devo dizer também que eu passei muitos feriados e muitos domingos e sábados exatamente debaixo desta mangueira. Irrita mais as formigas de fogo que caem do pé dessa mangueira, isso é uma mangueira, do que o presidente. É uma relação digamos, de acompanhamento. É assim. Eu fui presidente do Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto, um profissional eleito para representar os jornalistas, né? E sempre houve atritos, sempre houve, é uma relação muito difícil do dia a dia. E que o presidente pode fazer o que ele quiser, que estarão lá os jornalistas sempre. Feriado, domingo, onde houver presidente da República, estarão os jornalistas. Isso não é porque o jornalista prefere, é a missão, é a função, né? Não é porque o jornalista quer, porque há uma determinação de fazer isso. Então, isso não muda, é assim mesmo. Agora, a repercussão política é de que isso tira o brilho, tira a seriedade da presidência da República, do cargo, o que o Sarney chamava de liturgia do cargo. Ele desceu de um carro oficial, né, com bananas para promover o programa dele. Eu acho que ele está certo na função dele. E o Carioca disse que já houve algo parecido. O Figueiredo tinha um personagem do Chico Anísio que não imitava ele, mas ligava para ele. Salomé. Era Salomé. Sim. E que ela foi ao Palácio do Planalto e tal, conversou com ele. O presidente gostava mais de cavalos do que do povo, né, Zé? O cheiro de cavalo. Cheiro de cavalo. O povo. Não é muito bom pro cheiro do povo. Ô Zé, mas tem uma... Mas só para complementar, vai lá. Edgar, o Carioca fala em entrevista. Não é entrevista. Eu não considero entrevista essas paradas do presidente na porta do Palácio, porque ele fala o que quer, responde o que quer. Por outro lado, ele não deu uma entrevista para o Carioca. Ele participou de um programa humorístico. É totalmente diferente. A função do Carioca não é informar, é fazer humor. Não estou diminuindo. Eu até acho que hoje o humorista é muito mais importante e repercute mais do que jornalista. Mas aqui é diferente. Eu convivi com isso o tempo inteiro, dividindo também no Congresso, onde eu fui presidente do comitê, dizendo, olha, a autorização para a entrada do Congresso não é da imprensa, vocês não são da imprensa, vocês são humoristas, tem que pedir autorização em outro lugar, não no comitê de imprensa.
não, de novo, achando que o jornalista é mais importante do que o humorista. É apenas diferente, tem objetivos totalmente diferentes. Então, é esta a grande questão. Quer dizer, o Carioca, como presidente da República e ocupando aquele lugar, está como humorista, sim, não como jornalista. Sim, ô Zé, isso tranquilo, perfeito. Quando falávamos disso ontem aqui, já na programação do Morning Show, durante o programa, eu já deixei claro isso. O problema, né, o Carioca é um excelente humorista, né? O problema é o uso, né, que se faz dessa situação, onde você tem... Ali tá claro também, outro ponto que tá claro é que o presidente não usa esse momento da saída ali no quebra-queixo para passar informações pertinentes ao seu governo, quer dizer, e muitas vezes usa para alimentar a narrativa, para direcionar o debate em torno do que ele quer chamar a atenção ou desviar a atenção. Isso me parece muito claro. Tem uma imagem, não sei nem se acho que não é o Figueiredo, não, é antes, durante a ditadura, que tem uma foto emblemática na rampa do Planalto ali. Os fotógrafos todos baixaram as câmeras fotográficas, né, em protesto, né, contra o então presidente militar. Se falou muito do desrespeito aos jornalistas que estão ali por ofício cumprindo a função de jogar luz e levar a informação para a população, se eles também não deveriam abrir mão desse momento patético, né, muitas vezes patético, durante as manhãs ali onde o presidente, como você bem disse, fala o que quer, não responde às perguntas. Mas aí vem o questionamento, mas é uma dura decisão para as redações, para as emissoras, para os veículos, você abrir mão de uma possibilidade de ter ali um presidente da República falando para o seu povo, né? Simplesmente porque até então aquilo serviu e prestou-se apenas a galhofa, a uma coisa menos importante. O Adrilles, eu acho que vai dizer pra gente que o humor tem que prevalecer, que o humor, né, tem que ter um pouco de humor. Depende do tipo de humor. É o Figueiredo ali, ó. Humor a favor, eu sou um pouquinho crítico em relação. Agora, que se coloca é o seguinte, humor é quebra de expectativa. Qualquer humorista seria a glória para ele estabelecer exatamente esse limite entre ficção e realidade, esse tipo de auto-encenação que inclusive um estadista, ou um governador, ou um presidente faz. Ele sempre interpreta, como num reality show, o melhor de si mesmo, porque ele está sempre sob olhos públicos, né? E quando o humorista tem essa possibilidade de satirizar o presidente ao lado dele, no lugar dele, para além de uma redoma midiática, em um programa de televisão, num programa de humor, num programa de rádio, é a glória. Eu não vou condenar o Marvio Lúcio para isso. Agora, eu tenho sérias restrições. Primeiro, outra coisa que eu queria responder, inclusive, ao Vini e a você, Edgar. Eu acho que realmente o presidente quer impor uma narrativa dele, assim como todos os presidentes da história do mundo. Eles querem impor uma narrativa que beneficie ao poder que eles têm. Sim, às vezes deturpando os fatos, isso é uma coisa ruim. E a imprensa brasileira também quer impor uma narrativa para além dos fatos, às vezes que uma imprensa tão ideologizada como a gente tem no Brasil, em sua maioria, com boas e honrosas exceções. Mas a crítica que eu faço ao Marvio Lúcio e ao Carioca, que é um excelente humorista, é a pior que um humorista pode ter. Eu achei sem graça. Porque eu acho que o humor a favor, ele é sempre constrangedor de alguma forma, porque o humor tem uma característica que é de subversão da realidade, de oposição a qualquer tipo de poder constituído. Em defesa do Marvio Lúcio, eu poderia dizer que a imprensa hoje, talvez, seja um poder constituído para além do poder de informar, maior até que um Estado de direito, que o Estado do governo Bolsonaro, porque ela influencia diretamente na vida do cidadão. Às vezes o cidadão tem exatamente desconfiança da imprensa, e esse embate entre o governo e a imprensa se dá exatamente por essa desconfiança. Em relação à não informação, acho que a crítica xoxa que se faz ao presidente, porque o Adolfo Saxida, por exemplo, falou do crescimento, para algumas pessoas, pífio do PIB, falando que o crescimento se deu muito mais no setor privado, de investimentos privados, do que investimentos públicos. Isso é realmente uma coisa boa, porque o Estado brasileiro, como todo mundo sabe, é inchado, é corrupto, é ineficiente. Quando você deixa um país à mercê desse tipo de investimento público, esse investimento é muito vago, ele não dá em nada. E o investimento privado é aquele que gera empreendedorismo. Empreendedorismo é o que gera emprego, que gera renda, que gera bem-estar social. Vamos lá, Zé. Quer falar, Vini? Não, eu acho o seguinte, né? Primeiro que esse PIB aí não foi o prometido pelo governo, né? Principalmente com a aprovação da reforma da Previdência. Esperava um PIB aí de 3, 3,5 e vem um PIB muito... Entre 2,5 e 3,5, falava, 3,5 e vem um PIB muito inferior a isso. Então, o Bolsonaro, obviamente, que ele utiliza aí do Carioca, e aí não tem
não tem a ver com o Carioca. O Carioca tá na dele. Isso. O Carioca tava ali também para fazer um lançamento aí do novo programa dele ali na Record, fez uma entrevista antes com o Bolsonaro, foi lá conhecer os ministros, enfim, Tentou, obviamente que todo esse material aí... Posso ir lá. Aí o problema é do Bolsonaro em permitir que o Carioca utilize, enquanto comediante, fantasiado como presidente, do aparato público, da estrutura pública... Aí é o humor a favor que o Adrilles se referiu. Para fazer essa cena. E não colou, porque os jornalistas não caíram, não embarcaram, não responderam ali como o Carioca queria, por exemplo. Então ficou, primeiro, que uma coisa sem graça, e segundo, que mais uma narrativa alimentada pelo Bolsonaro contra a imprensa. Então tem mais a ver com o Bolsonaro do que com o próprio Carioca, essa cena que foi uma cena que talvez, realmente se tivesse do outro lado da grade... Do outro lado, que ele entrasse lá junto com a imprensa. Gênia. Não fosse... Junto com a imprensa. Paulinha veio com a solução. Gênia, isso mesmo. Acho que a quebra da eu não sei o que aconteceria, mas o que eu tô querendo dizer é assim... Ele desceu de um carro oficial. Desce do carro oficial como presidente. Muda total. Mas a ali quebra o da liturgia é significado de uma exatamente colocar um talvez humorista no crítica. poder. As pessoas não acham que o Bolsonaro é um humorista sem graça? Meio tosco, meio pequeno? Então, aí veio o Marvio Luz, que é um grande humorista, para elevar o status do Moro a uma categoria de poder. Só que quando ele faz uma coisa a favor do poder, do Bolsonaro para fazer humor às custas da imprensa. Mas se ele tivesse do outro lado, talvez ele encontrasse um ponto até de estabelecer uma crítica ali, àquela situação, a como o presidente recebe esses jornalistas, não sei. Mas, enfim, ele tentou fazer uma coisa inusitada. Ali o presidente autorizou e aí configurou também como alguém que está ali do lado de quem talvez ele pudesse também criticar, além da imprensa. Ô Zé, se você tivesse do outro lado ali da cerquinha ali, o que você faria, Zé? Você pegaria a banana? O que os jornalistas fizeram, houve reação. Os jornalistas viraram as costas para aquilo. Em silêncio. Viraram as costas. E algumas coisas parecem óbvias demais, mas eu descobri que a gente tem que falar o óbvio hoje. É o seguinte, quando a gente faz uma associação de jornalistas que cobrem o Palácio, em que eu fui eleito presidente e também presidente do Senado, a gente é corporativista na atividade, no trabalho. Agora, ali, do outro lado nesse caso aí, a maioria é de turista mesmo, né? De fã do Bolsonaro, pessoal pintado lá. Me refiro aos jornalistas. Ali estão os jornalistas de todos os veículos de comunicação, inclusive da TV estatal, da EBC. E eles é que têm que ficar mesmo. Eles não podem não estar lá de maneira nenhuma, né? Então, é isso. Terminou aquilo ali, cada um... nunca houve combinação de lead ou combinação de matéria. Isso é segredo e é pessoal. Às vezes, pessoas de um mesmo veículo têm matérias e pensamentos diferentes. Então, o que acontece? Depois da entrevista, a ideia que está passando aí, que o próprio Adrilles falou, é de que a imprensa combina o texto, não é combinar, é uma narrativa hegemônica de um tipo de percepção mas isso não existe, não existe. Cada um vai para a sua redação, tem o chefe de redação, manda a matéria e é publicado. Então, não há uma combinação, não há uma hegemonia no pensamento. Cada veículo. O que o repórter da Record vai publicar sobre esse caso aí não é o que o da TV Globo vai publicar, o que o SBT vai publicar. E os jornais e veículos em geral. Então não há essa unidade. Não, mas Zé, presta atenção. E é aos extremos. A disputa é extrema. É uma área altamente competitiva. Sentamos lado a lado e eu não sei o que o meu colega está escrevendo ali do meu lado. Deixa eu só te responder. Eu não estou falando que existe uma combinação subliminar para falar uma narrativa única. O que eu estou querendo dizer é que a grossa parte das redações estão, sim, ideologizadas por um tipo de gente que tem um princípio de mundo progressista. A gente vê a Folha de São Paulo, é assim, de maneira muito ostensiva. E os maiores veículos de imprensa têm uma percepção de oposição sistemática ao governo Bolsonaro. Tanto é assim que o governo Bolsonaro reage, às vezes de maneira absurda, às vezes de maneira exagerada, a meu ver. Mas é uma questão de uma orquestração de um pensamento único que acha que um governo conservador constituído e eleito é um governo reacionário e que é tido como fascista. A gente vê isso em vários órgãos, em várias notícias, em vários artigos de vários pensadores que têm uma repercussão muito grande. Acho que a imprensa não fiscalizou os governos petistas. De maneira muito mais leve do que o governo né? Bolsonaro. Foi bastante. Até porque... Não, mas presta atenção.
corrupção. Os governos petistas entabularam o maior esquema de corrupção da história da humanidade. A imprensa revelou o mensalão, revelou o Bolsonaro não tem uma denúncia de corrupção dele. E eu vejo o tempo todo na imprensa dizendo que é um governo que partilha de ideais fascistas, nazistas, racistas, de perseguição a minorias. Eu acho que isso é uma mentira, e é uma mentira baseada num cálculo ideológico de boa parte da imprensa que vive em guerra com o governo. Sim, a gente vive numa guerra cultural e o governo e a imprensa fazem parte dessa guerra cultural. Não tem nada a ver com combinação de pautas, absolutamente. Mas o governo que pode revelar aí tendências fascistoides pode sim ser eleita dentro de um processo democraticamente estabelecido. Não, tô só colocando que não são coisas que se excluem, como você, na minha leitura, disse. Zé, vamos fechar esse assunto. Obrigado pela tua informação, pelo papo com a gente aqui. Faltou aquela frase popular, aquele dito popular, né, Zé? Que eu adoro, que você traz pra gente sempre aqui. O assunto é muito tenso. Humor no Planalto, Zé, é tenso. Valeu, Trindade. Um abração pra você, meu querido. Bom trabalho aí em Brasília. Sensacional. O humor é tenso. Tamo rindo de nervoso. Vamos lá. Eu sempre ri da desgraça.